Nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade ao vivo aqui pela TV Horizonte. Você já sabe, né? Uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Nesta quinta-feira, quero lembrar que você também pode participar e assistir o nosso programa, interagir conosco pelo aplicativo Rede Catedral e também lá no site tvhorizonte.com.br. Estamos ao vivo também pelo Facebook, facebook.com.br/TV Horizonte Oficial. Gente, agora vamos falar sobre um assunto muito importante e delicado, que é o desaparecimento de um ente querido, né? A Polícia Civil de Minas Gerais realiza uma ação que segue até o próximo dia 25 de maio, sábado agora, né? Para promover a reflexão sobre o desaparecimento de crianças, adolescentes e também aquelas pessoas com sofrimento mental. E esta ação, ela foi nomeada como Semana da Esperança e prevê realizar um trabalho educativo com dicas importantes de prevenção e orientação e conscientização das famílias, né? Para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui a delegada Maria Alice Faria, chefe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. Bom dia, Maria Alice. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Como vai? Agradeço muito o convite para participar. Então, quando nós falamos de crianças desaparecidas, se a gente pegar aqui em Minas Gerais, o número dessas crianças é grande, é pequeno? Temos algo a comemorar aí ou não? Bem, antes de adentrar a essa pergunta, é importante esclarecermos que dia 25 é lembrado a nível mundial como um Dia Internacional da Criança Desaparecida. Que é próximo sábado, né? Próximo sábado. Sendo que criança, a nível internacional, também abrangem aí os adolescentes. No Brasil, nós temos essa distinção etária entre criança e adolescente, mas que estão todos inseridos nessa semana lembrada aí pela Polícia Civil, em busca, então, de sensibilizarmos quanto ao tema, a toda a sociedade, as famílias. Sim. Então. Graças a Deus, em Minas Gerais, nós não temos um índice alarmante ou que nos salte aos olhos com relação ao desaparecimento de crianças. Adolescentes, o número sim é um pouco maior, mas está muito relacionado à questão da própria faixa etária, né? O adolescente ali já se insere em contextos sociais, em contextos de redes sociais, onde então ele busca conhecer novidades, faz parte da própria idade, né? E a família precisa ficar muito atenta, porque aí sim nós temos um número grande de fugas de lar. No caso de adolescentes, No caso de adolescentes. E a família, então, precisa ficar atenta a isso, né? Entendendo esse momento e a importância de participar desse momento, né? No bloco anterior, né? Tão bacana falar aí da família interagindo aí com seus filhos, né? Seja da importância de na brincar, fase da criança, né? da adolescência. Essa interação familiar, ela tem que ser algo que faz com que evite casos graves de desaparecimentos. Agora, a gente fala dessa questão do cuidado da família, né, com esses jovens, com essas crianças e esses adolescentes. Há algum sinal específico que os pais, os responsáveis, os irmãos mais velhos devem ficar atentos, que pode significar que algo não vai bem, que aquela criança ou aquele adolescente pode querer fazer algo, sair de casa, por exemplo? Sim, sim. É muito importante que os pais, de fato, assumam a responsabilidade da família desde criança. A criança vai crescendo e ela já vai ali manifestando tendências, ela já vai ali demonstrando características de sua pequena personalidade, mas que é obrigação dos pais, das famílias, ficarem atentos a moldar isso aí, a conduzir de forma que mostre um caminho, né, correto, ético, àquela criança desde pequenininha. E o diálogo aí é muito importante, Muito né? importante. E o limite também. Não podemos deixar de ressaltar, né, a importância do limite desde criança. O limite é exatamente essa condução. Porque na adolescência, aí vem a fase, né, de se sobressaírem aí essas características, que caso não tenham sido bem conduzidas na infância, vão agravar o momento da adolescência, né, com relação à imposição de limites pelos pais, pelos familiares. Então, os pais devem ficar atentos, os irmãos, conforme, né, você alertou, a sinais. Deve acompanhar quem são os companheiros dos meus filhos,
com quem ele está saindo, com quem ele está conversando na rede social. Isso mesmo, monitorar o que ele faz na internet, monitorar de forma sutil, de forma com que não veja ali, né? E venha ali a causar atritos. É com amor. Essa sutileza está muito ligada ao amor da relação, que tem que ter laços fortes. Um pai e uma mãe, para poder impor esse limite, ele tem que ter esse acesso afetivo ao filho, de mostrar que está ali, não é para impor. Não é invadir, não né? é invadir. O espaço do outro. Muito legal a palavra, isso mesmo. Não é uma invasão. Né? É estabelecer. Naquele momento, talvez o jovem possa até se rebelar, mas aquilo fica marcado para sempre. Aquilo é um limite que ele pede. O adolescente, a criança pedem limite aos pais, a todo momento. E se o pai não dá esse limite, fica solto, né? Fica solto. E aí é o que eu falo, né? A melhor forma de se evitar que o filho vá aí por um caminho onde não seja o melhor, onde não seja aí um caminho que vá levar, né, a uma fuga do lar, ou a se envolver com coisas ilícitas e graves que podem levar esse filho a se envolver ali em tragédias, serem vítimas de crimes mesmo. Isso acontece, porque a idade é frágil. Né? Eles são vulneráveis, eles são presas fáceis de pessoas mal intencionadas que possam levá-los a um caminho que pode ser sem volta. Então, os pais precisam, de fato, acompanhar esse momento de perto. E tendo os pais ali como uma referência, como um ponto seguro de diálogo aberto, é uma forma de prevenir isso tudo, né, doutora? Você foi num ponto muito importante. A gente diz o melhor antídoto de qualquer questão grave, de tragédias em famílias, né? É a relação afetiva estabelecida no amor, na compreensão, né? O limite, ele não contrapõe ao amor. Ao contrário, né? Agrega, o amor pede limites. Né? Então, essa relação de amor, a gente vê as famílias quando tem esse laço afetivo forte, é muito difícil acontecer esse tipo de situação de desaparecimento. Por quê? Porque ali é a referência, ali é o porto seguro daquele jovem. Né? Então, sair dali, mesmo que tenha as rebeldias dentro de casa e tudo, no fundo aquilo é muito forte no coração desse jovem. Então, essa relação de amor, ela é o melhor antídoto de qualquer grande tragédia que possa vir a acontecer numa família com relação ao desaparecimento. Agora, em relação ao desaparecimento desses adolescentes, doutora, na maioria dos casos, é por rebeldia, é um desentendimento familiar? Como que acontece, assim, na maioria das histórias que chegam lá para vocês? Sim, com relação à adolescência, está muito ligada a isso, né? A essa falta de referência familiar e também a essa falta de laço afetivo que faz com que os conflitos se agravem e aí os nossos filhos, a gente acaba perdendo eles para o mundo. O que é perder para o mundo? Para as seduções, né? A sedução do sensual, a sedução aí da droga, né? Eles acabam sendo presas fáceis e uma vez inseridos aí nesse contexto de mundo, né? Onde ali é agradável aos sentidos desse jovem, né? Fica muito difícil o pai, a mãe, a família trazer de volta, né, a esse aconchego, né? Meio que perde o controle, por isso é importante todo esse processo que você disse antes, dessa abertura com esses jovens, com esses adolescentes e crianças, né? É verdade. Porque depois, para resgatar isso, não é fácil. Que não foi construído, não teve uma base sólida, é um pouco mais complicado, né? O caso de criança nos salta muito aos olhos. É muito, assim, nós ficamos muito alertas quando nos chegam pais, né, falando de que seu filho de 9, 10 anos desapareceu. É algo de imediato a gente já busca um alerta, porque não é uma coisa que a gente pode falar comum de decorrer de conflito, né? A cidade ainda não é uma idade para falar de conflito. É bem criança, então, assim, né? É muito criança, mas apesar do aceleramento aí dessas adolescências, né? A gente vê aí um aceleramento, cada uma vez antecipação, mais cedo hoje, né? Nos preocupa muito com isso. Então, a gente toma medidas imediatas nesses casos. A gente fica muito preocupado e busca, então, inserir, né, essa criança e esse jovem também em grupos de acolhimento, como anteriormente falado, né? É muito interessante que tem essa alternativa social, né, de buscar ali uma saída social para sair do ninho de risco, né, da linha de risco. Um acolhimento, uma sensação de pertencimento, né, para essas crianças, né? Agora, você tocou num ponto importante em relação ao desaparecimento, a família comunicar esse desaparecimento dessa criança, desse adolescente.
como e quando isso deve ser feito? De imediato, porque a gente ouviu muito falar na questão, tem que esperar 24 horas para fazer esse comunicado. Uhum, E aí, tem que esperar nada. Nada, né? Nada. Na verdade, precisa simplesmente ser verificado ali a quebra da rotina. Todas as vezes que houver a quebra da rotina daquela pessoa, e aí abrange todas as faixas etárias, né? A família deve notificar esse fato de imediato. O quanto antes notificado, a gente pode buscar com que haja localização sem maiores danos a essa pessoa, principalmente a criança ou adolescente e também, como você disse, as pessoas com problemas mentais, né? Também. Que decorrem de doenças psiquiátricas muitas vezes, e também o idoso, né? Na fase ali que já tem a serenidade ali natural da própria idade, né? A família precisa observar, ficar atento e também notificar de imediato, não tem que aguardar nenhum prazo. Nada. Nada. Então a pessoa saiu da rotina, ela tem um horário, seja criança, ou idoso, ou né, a pessoa tem uma rotina, um horário fixo para voltar da igreja, da escola, do trabalho. A família percebeu que não voltou, não conseguiu contato. Não conseguiu contato, O exato. ideal é que já faça essa notificação. Sim. E como que essa notificação deve ser feita, doutora? Por telefone, pessoalmente, na delegacia? Bem, aqui em Belo Horizonte, nós pedimos aos familiares que busquem, né, a unidade específica, que são as nossas delegacias especializadas, né? Mas pode ser feita essa ocorrência em qualquer delegacia do Estado de Minas Gerais, bem como também na delegacia virtual. Pode ser feita uma ocorrência, né, virtual. Pela internet. Pela internet, né? Notificando por quê? A importância dessa notificação imediata gera um alerta no sistema de defesa social. Todas as vezes que essa ocorrência é feita, se essa pessoa se envolver em qualquer circunstância, né, num acidente ou em qualquer circunstância ali que ele venha a ser identificado, é verificado de imediato que ela possui um alerta de desaparecimento. E esse alerta é nacional? Esse alerta ainda é em Minas. Mas nós estado. temos uma lei que foi sancionada, né, no mês passado, no mês de março, na verdade, que trata aí de políticas públicas para que seja implementado a nível nacional esse alerta, essa interlocução com os entes de segurança que atuam nessa vertente de desaparecimento. Nós estamos junto com outros estados, né, buscando aí essa interação, uma vez que desaparecimento não tem limites nem de cidade e nem de estado e nem de fronteira, né, nós temos aí que ter uma interlocução com os demais órgãos de investigação do país para que viabilize ali uma resposta mais ágil, mais rápida dessa questão. Agora tem o cartaz também, né? Com a foto Sim. da pessoa desaparecida, os contatos. Como que as pessoas que estão passando por essa situação, elas podem ter acesso a esse cartaz? Sim, é muito importante você abordar isso, porque esse cartaz, essa divulgação da imagem, ela facilita muito a localização. A gente tem inúmeros parceiros, né? Como nós temos vocês, que divulgam essas imagens, a gente divulga em todas as redes sociais. Quanto mais lugares tiver, melhor. Quanto mais né? lugares tiver, melhor. E esse cartaz ele é feito no núcleo de comunicação da divisão aqui em Belo Horizonte. Como funciona? Aqui em Belo Horizonte, a família deve procurar a divisão de referência da pessoa desaparecida, que fica na Avenida Brasil 464, no Santa Efigênia. E também todo o estado deve procurar a delegacia da cidade, para que a delegacia, o delegado que vai proceder com a apuração desse desaparecimento, nos encaminhe, existe um procedimento padrão institucional para que ele nos encaminhe a foto para a divulgação, bem como a autorização dessa divulgação pelo familiar. Então, no tem interior. Que ter autorização. Tem, porque a divulgação de imagem como pessoa desaparecida, a família precisa autorizar, ainda mais quando se trata de menores. Agora, e a sociedade de uma forma em geral? Como que as pessoas que estão nos acompanhando podem colaborar com o trabalho de vocês, colaborar com essas famílias, né, que tem alguém desaparecido? Muito, podem colaborar muito. Uma vez divulgada essa imagem, essa pessoa pode estar em qualquer circunstância. Ela pode estar, inclusive, debaixo de um viaduto, em alguma circunstância, ou pode ser, né, ali acolhida em alguma casa de instituição. Né, a gente não sabe o que aconteceu, Não sabemos o que aconteceu. Às vezes a pessoa passou mal, caiu. Isso. Qualquer pessoa tendo essa imagem divulgada, a sociedade nos auxilia muito nos dando informações. Uma vez, então, vindo essa informação, ela é checada uma a
uma. Nós temos um telefone que funciona das 7 da manhã às 19, que é o 0800 28 28 197, que recebe essas informações da sociedade e a gente então verifica e checa cada uma dessas informações. É muito importante que as pessoas tenham esse canal e vejam esse canal de forma muito séria. Ali é um trabalho muito sério que é feito. Não é brincadeira, Não é né, brincadeira, gente? é uma coisa que precisa ser de fato factível, verdadeira, né, para que a gente possa checar e buscar de imediato a localização. Esse número já nos auxiliou muito. Recentemente tivemos um idoso, né, que estava ali com problema mental. Uma pessoa passou e viu esse indivíduo, esse senhor, sentado debaixo de um viaduto, ligou, imediatamente a equipe foi e era quem a gente buscava. Então, assim, a gente precisa dar o apoio social, dar apoio das pessoas para que nos auxiliem com essas informações que muito ajudam no nosso trabalho. Tá certo, então quem está em casa não tenha receio de ligar, de dar informação, de conversar com vocês, né? Isso. Maralice, muito obrigada por ter vindo, gostei muito de conversar com você. Eu tenho certeza que se tivéssemos mais tempo aqui, nosso papo ainda renderia, porque tem tantos pontos a serem abordados nessas questões de desaparecimento. Mas a gente volta, né? Só vocês nos convidarem. Por favor, o convite já está feito. Tá, bom dia para você. Obrigada, viu? Bom dia a todos. E agora nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, continue conosco.